2019, no 4chan, um usuário qualquer decidiu postar uma imagem junto de um texto que ele achou aí e dizia mais ou menos o seguinte: aquela eram as backrooms, o lugar que você iria se você desse um no-clip, que seria basicamente atravessar uma área sem querer ali, e você iria cair naquele lugar. E as backrooms eram um labirinto infinito de paredes amarelas, luzes fosforescentes e aquele som ambiente que deixava uma certa agonia, por mais que fosse familiar. E nisso surgiu um dos conceitos mais insanos de todos os tempos, porque Backroom simplesmente mudou toda a internet. E foi em 2022 que um certo usuário do YouTube chamado Kenny Pixels postou um curta sobre Backrooms. E graças a esse curta, o conceito de Backrooms, que tava algo meio nichado ainda, explodiu de verdade. E a gente teve com isso, junto dos Analog Horrors, o que foi o boom do terror nos anos 2020. Espaços liminais, e tudo graças a Backrooms e a Kenny Pixels. Então não era de se esperar que em algum momento, vendo essa popularidade toda que esse conceito e esse termo estavam tendo, alguém iria querer usar disso pra capitalizar em cima. E não há jeito melhor em capitalizar algo do que fazer um filme. Então um estúdiozinho chamado A24, que eu não sei se vocês conhecem, mas eles fizeram um monte de filmes bons e conhecidos, decidiram chamar o Kenny Pixels, que fez aquele curta que ficou super famoso, e falaram: mano, por que você não chega lá e faz um filme pra gente? Então foram lá e fizeram. E Backrooms lançou agora em 2026. E eu assisti o filme e eu posso falar com 100% de certeza que esse filme é exatamente o que ele deveria ser. Um puta filme muito bom. Então, sem mais delongas, eu sou o Rapto, sejam bem-vindos ao Bizarrice em Cena e vamos falar de Backrooms. Primeiro eu queria falar o que eu esperava desse filme, porque eu acho que todo mundo esperava uma coisa diferente de Backrooms desde que foi anunciado há alguns anos atrás. Se você dissesse pra mim, há uns 2 anos atrás, que teria um filme de Backrooms, eu ficaria empolgado. Eu não estaria, sabe, super hypado nem nada, mas eu ficaria empolgado. Se você me dissesse 1 ano atrás, eu iria olhar com certa desconfiança, eu já não acharia tudo aquilo, eu acharia que seria um filme meio paia. Mas se você me dissesse depois do trailer que lançou, eu já diria que eu tava um tanto confiante por esse filme. E eu não tenho medo de admitir que eu tava realmente confiante para o que Backrooms iria fazer. Mas querendo ou não, ainda tinha um pé atrás, porque era um conceito muito, sabe, ainda não explorado direito. E a gente tava dando nas mãos de um youtuber. E por mais que o curta do Kenny Pixels fosse muito bom e eu realmente tenha gostado bastante, eu não acho que é nem de longe o melhor trabalho dele. E também não é necessariamente o que vai dar uma ideia de como seria um filme inteiro de quase 2 horas. A gente ainda tava falando, naquela época, de um garoto de 16 anos que passou de fazer um simples curta de 7 minutos no YouTube pra fazer a porra de um filme de Hollywood. Então, eu ainda estava com um certo pé atrás, mas ainda confiante de que seria, no mínimo, alguma coisa decente. Então, eu fui assistir com certa confiança. E mesmo assim, mesmo já esperando algo que, sabe, me empolgaria e me deixaria satisfeito, eu saí de Backrooms um tanto surpreendido com a qualidade do filme. Eu só queria dar aqui todos os méritos ao Kenny, porque, cara, você conseguiu numa idade tão, sabe, que as pessoas pensam que você não pode fazer nada ainda. Você chegou lá e você fez um dos melhores filmes do ano até então. E eu acho que é um filme que de verdade surpreende qualquer pessoa que tá acostumada com o conceito de Backrooms dentro da internet, porque é um filme que esse conceito de Backrooms que a gente tá acostumado não se aplica da forma que a gente tá acostumado. Sim, o filme vai pegar todos aqueles quesitos gerais de espaço liminal e tudo mais, e pessoas caindo dentro da Backrooms, porém, ele também vai tomar liberdade pra fazer coisas próprias. Nem a própria série ou curta do Kenny, que ele obviamente se baseou mais pra fazer o filme, importam tanto aqui, já que o conceito e a narrativa são totalmente diferentes lá do que são aqui. E eu acho que de longe a melhor característica desse filme, o ponto positivo mais forte dele, é o seu visual, porque ele captura muito bem toda essa essência de espaço liminal e toda essa estética, e você consegue criar um ambiente super confuso, apreensivo, opressor e ao mesmo tempo aberto, sabe? É uma claustrofobia de um lugar aberto, é muito bom, e você tem isso não só dentro das Backrooms, como em várias cenas fora delas também. Então eu acho que é uma coisa que o filme consegue fazer muito bem, te colocar dentro daquele ambiente, te imergir ali e te deixar tenso a qualquer coisa que acontece. Você se sente ainda mais oprimido com tudo
que o filme ofereceu até agora. E cara, é simplesmente fenomenal e absurdo o tanto que esse filme consegue capturar essa estética, mesmo que ele não seja um found footage inteiramente. E sim, as cenas found footage são tão boas quanto as cenas que não são. Toda a ideia que o Kane Pixels passa na série dele através do found footage, eles conseguem passar aqui e de uma forma que eu acho que talvez seja até melhor, porque aqui você tem uma equipe muito maior, é claro, e atores muito mais competentes e muito mais experientes dentro da área deles, que conseguem entregar um trabalho que, quando posto em conjunto, supera muito do terror, não só de internet, mas muito do terror atual. E como eu falei de atuação, eu quero falar que os atores e os personagens desse filme são muito bem, sabe, trabalhados, usados. Quando você para pra pensar que foi um moleque de 20 anos que fez esse filme, você fica maluco, porque você não acha que um moleque de 20 anos conseguiria fazer um roteiro, sabe, uma direção com tamanha qualidade, mas ele foi lá e fez. E comparando o filme em si com o primeiro curta do Kane Pixels, é difícil você não ver como a qualidade melhorou, mas como você vê que toda a intenção ali muda. O que o filme consegue fazer em quesitos de terror e até mesmo de monstros, o curta ele faz, mas talvez em uma escala menor. E não pra dizer que o curta é ruim, porque eu acho que o curta ele é bom. Você pode criar uma ideia dentro do curta, mais ou menos, de como vai ser o filme. É inegável, sabe? Você vê esse curta e depois você vê o filme e você não criar comparações e similaridades e diferenças entre os dois, porque além de serem feitos pela mesma pessoa, um se baseia literalmente no outro. Então é de se esperar que eles sejam semelhantes, e que muito do que foi usado pra fazer o curta, do que o Kane Pixels aprendeu fazendo ele, foi ser usado pra fazer o filme de Backrooms. E como eu disse, os personagens do filme são muito bons e muito bem escritos, e é tudo muito bem trabalhado e tudo muito bem coordenado de acordo com a mensagem que o filme quer passar, sobre memória, sobre lembrança e sobre como isso é afetado, sobre como a passagem do tempo nos afeta, a solidão nos afeta. E nisso você tem dois personagens, o Clark e a Mary, que servem justamente para mostrar como isso afeta eles, mas que também estão dentro de um lugar, as Backrooms, que representa tudo isso, que representa o esquecimento e a solidão. E nisso você cria uma espécie de duelo, uma espécie de dualidade entre esses dois, onde um deles está sofrendo pela solidão, outro pelo esquecimento, só que ao mesmo tempo, um acaba trazendo o outro. Solidão e esquecimento estão relacionados, e ambos querem lidar com essas coisas, só que de formas diferentes. E é nessa diferença em que acaba gerando os conflitos do filme, e é onde o filme vai chegar nos pontos mais importantes dele, que aí sim entra os elementos de terror, com toda a tensão, a apreensão e o medo de espaço liminal que o filme consegue trazer muito bem, mas também com um terror mais clássico, com monstros, sangue, etc, que o filme também apresenta de uma maneira muito legal, e que eu acho que torna o filme muito assustador também. As criaturas que a gente vê no filme de Backrooms, eu vou tentar ao máximo não dar spoiler sobre elas, mas elas representam muito bem esses medos e os temas de esquecimento e solidão que o filme traz. Então, tendo em vista que o filme adapta curta e a série do Kane Pixels no YouTube, a gente tem que ter em mente que é pra comparar o filme com qualquer coisa de Backrooms. Se for pra comparar o filme com alguma coisa, tem que ser com essa série, não com, sei lá, um jogo aleatório no Roblox de Backrooms. Mas as pessoas costumam muito jogar os jogos de Backrooms. Backrooms, como um conceito dentro de jogos, se tornou sinônimo pra slop. Slop, pra quem não sabe, é um termo pra definir algo como horrível, ruim, basicamente uma merda. E todo jogo de Backrooms não passa de ser ok. Eles são sempre divertidos, principalmente pra jogar com amigos, mas eles nunca vão passar de ser assustadores ou algo do tipo. Sabe, eles não têm temas relevantes, eles não têm nada que ofereça uma gameplay mais interessante. A maioria deles é super igual, e tem muitos jogos do Roblox que são só cópias de jogos na Steam, e a maioria deles acaba entrando numa vertente de brain rot que é muito horrível e chata. E nisso você tem um monte de jogos merdas de Backrooms, só que eles apelam muito para um público que fica muito mais por dentro da internet hoje em dia, que são jovens, as crianças, que tem como principal contato de Backrooms esses jogos, sejam eles da Steam ou do Roblox, ou youtubers que gravam esses jogos, e que no geral são muito merdas e que não tem nada a ver com o conceito da série do Kane Pixels, ou com o que Backrooms foi feito para ser lá na sua origem. E aí essas pessoas vão ver o filme e falam que o filme é uma merda, só que essas pessoas acham que o filme tá adaptando os jogos, sendo que Backrooms nem tem nada canônico de verdade, nem pertence a ninguém, nem tem copyright essa porra. Então, tipo, você não gostou do filme, faça a porra do seu filme inspirado no seu jogo do Roblox de merda, vai. Mas não fala que esse filme é ruim, porque esse filme não é ruim. Principalmente se você fala que esse filme é ruim por causa que ele não adapta os jogos direito, isso não faz nenhum sentido. Ele não adapta jogo nenhum. Ele é um filme
que é uma adaptação de uma série, que é uma adaptação de um conceito inicial, e é um filme que ainda sim consegue se diferenciar muito dessa série e desse conceito inicial, porque ele traz uma história totalmente nova, diferente, com conceitos novos e muito melhor trabalhados. Ele é um filme pra você encarar de uma forma diferente, ele é um novo take sobre Backrooms, ele é uma nova ideia a respeito de Backrooms. Então, se você acha que você é fã de Backrooms porque você joga um jogo no Roblox, aí você vai ver esse filme e você acha uma merda porque ele não tá igual ao seu jogo no Roblox, você é idiota! E ainda tem gente que não consegue entender o final do filme, que de novo, eu não quero dar spoilers, mas é uma coisa tão óbvia e que o filme literalmente explica uns 30 minutos antes, que eu só consigo olhar pra essas pessoas que dizem que não entenderam nada e eu acho que elas só não viram o filme direito, ou simplesmente não sei, elas são só burras. Então, de novo, Backrooms é um filmaço do caralho. E de novo, para de reclamar dele se você acha que ele é pra ser um jogo de Roblox. Ele não é. Ele é um filme com alma, ele é um filme inspirado numa série do YouTube que um cara de 20 anos fez, graças a recursos que ele conseguiu fazendo essa série do YouTube. E olha que o filme nem foi tão caro assim, e ele conseguiu fazer uma coisa tão bela e interessante que muito filme de terror hoje em dia não consegue, que muito Analog Horror sonha em ter. Então, se você acha que você é um fã de Backrooms e você simplesmente olha pra esse filme e diz que ele é uma merda porque ele é igual a um jogo, ou se você só acha que esse filme é um filme genérico, você tá vendo errado. É um filme bom de verdade, é um filme que tem uma substância real por trás de si, um roteiro bom, personagens interessantes e uma temática tão, sabe, legal de se acompanhar e que faz tanto sentido com o que Backrooms é e com o que se tornou hoje em dia, sabe? Enfim, eu não acho que vale a pena ficar falando mal de quem não gostou do filme num vídeo que é pra falar bem do filme. Então é isso, Backrooms é um bom filme, e se vocês gostam de terror, vocês vão gostar, e eu até diria pra não ver ele como adaptação da série, porque ele vai se diferenciar bastante da série do Kenny Pixels. Vejam o filme de Backrooms com um próprio olhar único dentro do que significa Backrooms, como algo interessante e novo a respeito do conceito. Eu vou pedir aqui pra deixar o like, eu não pedi no último vídeo, mas eu acho que é bom. Compartilha aí o vídeo também, né, pra gente chegar a mais pessoas. Valeu por tudo, obrigado por assistir até aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Você é idiota!